Eu sei que sempre no começo desses vídeos aqui tem uns desavisados que entra porque gostou do título e não tá lendo o mangá de Jujutsu, então fica aqui o aviso só para os desavisados. Esse vídeo aqui tá entupido de spoiler de Jujutsu Kaisen. Ah, Link, mas você deixou um spoiler no título, na thumbnail, não sei o que. Irmão, se o Bruno Bandeira pode, então eu também posso. Tá escrito bem aqui nessa parte aqui do regulamento, tá vendo só? Certo, então, maravilhoso. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. E como é que vocês estão hoje? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Porque, meu Deus, pra quem acompanha as últimas semanas de Jujutsu Kaisen aí, coisas estão levemente esquisitas, né? Pro pessoal que tem acompanhado os últimos meses e as últimas semanas de Jujutsu Kaisen, várias delas têm sido bastante movimentadas, né? Praticamente toda semana, todo capítulo novo de Jujutsu Kaisen que tem lançado nessa última etapa tem sido bastante comentado na internet, assim como vários mangás aí no seu ato final, digamos assim, né? Tivemos uma sequência muito boa aí de bons capítulos com coisas interessantes. Meu mano Itadori ganhou 54 milhões de poderes nos últimos capítulos. Vocês gostaram, inclusive, do Itadori usando a expansão de domínio dele? Nossa, eu achei mó estiloso, mano, a pose e tal, mó bacaninha. Enfim, há bastante pouco tempo atrás, por sinal, que as coisas têm acontecido, e de qualquer forma, mesmo que a gente tenha tido uma sequência de capítulos bem interessante nas últimas semanas, isso tudo veio-se por água abaixo pra algumas pessoas quando do nada, no meio da luta, foi anunciado pelo Gegeki no Tami e pelo pessoal da Shonen Jump que faltavam 5 capítulos pro final de Jujutsu Kaisen. Na verdade, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, faltam 4 capítulos pro final de Jujutsu Kaisen. Eu sei que geralmente quando a gente tá acompanhando o arco final de uma história, é normal a gente saber que a parada tá cada vez se aproximando mais do final, mas é claro que depois de uma luta de 40 e poucos capítulos do Sukuna não sinalizando que ele vai cair nos próximos 30 anos, acho que as pessoas ficaram levemente surpresas e um pouco chateadas, né, porque foi anunciado que a história ia acabar. E muitas também acabaram ficando um pouco preocupadas, visto que recentemente a gente teve o final de Boku no Hero, não foi lá tão bem aceito aqui pelo pessoal no Brasil, mas enfim, hoje eu tô aqui pra poder falar justamente sobre isso com vocês, por sinal, sobre toda essa etapa final aí de Jujutsu Kaisen, o que a gente pode esperar desses últimos 3 capítulos aí pra acabar. Será que as coisas vão ser de fato boas agora? Vão ser ruins? Será que a gente vai ter um final meio mediano? Bom, de qualquer jeito, não esquece por sinal de se inscrever aí no canal pra ajudar a gente a pegar 200 mil inscritos, e tendo dito isso, vamos nessa, vai, senta aí e vem comigo. Finalizações. Finalizações são difíceis. Eu me lembro que faz pouquíssimo tempo, desde o momento onde a gente tava vendo o arco final de Boku no Hero Academia, e depois que o autor já tinha finalizado a guerra final, tinha finalizado a grande maioria das lutas, os personagens já tinham se curado e já estavam ali em um momento onde eles estavam em uma vida mais instável, ele ainda assim quis falar que a história não poderia simplesmente acabar de uma hora pra outra, ele ainda precisava fechar algumas coisas que ele tinha construído na história, então ele foi lá decidido a fazer mais uns 5, 6 capítulos pra poder levar a história adiante até que a sua finalização chegasse, coisa que aparentemente não vai rolar com Jujutsu Kaisen. Gegeki no Tami, o criador maluco de Jujutsu Kaisen, simplesmente anunciou que faltavam 5 capítulos, mesmo com o Sukuna nem tendo caído, faltando 4 capítulos pra história acabar. Em teoria parece que ele caiu no último capítulo, mas a gente nem sabe direito se vai rolar ou não, tipo, quais são as chances de, sei lá, os caras matarem o Sukuna no capítulo final, voltarem pra casa e a história acabar. É isso, a tela de crédito sobe e a gente vai embora pra casa. Muitas pessoas, é claro, que acompanham o Jujutsu Kaisen há anos, sabem como o Gege é um escritor meio seco na hora de fazer algumas coisas, em algumas introduções e tudo mais, né? Principalmente as pessoas sempre reclamaram bastante disso a respeito de mortes que aconteceram na história, né? Personagens que morriam de uma forma meio seca do nada, que nem dava pra você saber se o personagem tinha ou não tinha morrido, se ele tinha ou não tinha desaparecido, ou se tinha encerrado alguma coisa ou não. Como, por exemplo, o próprio Kenjaku, vamos supor, né? Que quando ele morreu e a cabeça dele foi arrancada, todo mundo ficou pensando que ele ia voltar, e agora com esse anúncio de que faltam 5 capítulos pra acabar a história, meio que ficou cravado que não. E muita gente só ficou muito triste por poder perceber que, tipo, acabou a história do Kenjaku. O plano dele, que aparentemente ele ia entregar alguma parada pro Sukuna, e isso ia ter alguma significância no futuro, aparentemente não. A história só vai acabar mesmo. Eu sei que pessoas que são geralmente fãs de Jujutsu Kaisen sempre falam muito sobre isso, sobre essa coisa do Gege tá escrevendo bastante rápido e tudo mais. No entanto, gente, eu acredito que até pra quem goste bastante de tudo que acontece em Jujutsu, dos acontecimentos, das mortes, pessoas tipo eu, por exemplo, que eu sou fã da história e reclamo bem pouco de Jujutsu, pra falar a verdade, eu acho que até eu e outras pessoas, a gente pode parar um pouquinho e admitir, vai, que essa última etapa do mangá, esses últimos capítulos, eles estão sendo um pouco corridos demais. Não tá passando essa sensação de que, tipo, tá bastante rushado, que o Gege parece que tá indo o mais rápido possível pra finalizar a história? Pelo menos na minha visão, parece que tá bastante. Eu me lembro de algumas coisas que foram introduzidas aí nos últimos capítulos da história que mal acabaram durando poucos capítulos e que são, tipo, parece que iam ser ideias legais, mas que acabaram não dando em nada, como o próprio fato, por exemplo, do Yuta ter voltado no corpo do Gojo. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, falando sobre como era uma jogada interessante e podia dar em algo muito curioso, né? O Yuta agora ia ter um corpo ou não ia ter um corpo e tal. Toda a questão dele estar no corpo do professor dele poderia ter um desenvolvimento legal, só que meio que tudo isso só
serviu pra 3 capítulos de luta, onde o Yuta conseguiu soltar 2 golpes ali no Sukuna e caiu. Até mesmo coisas que a maioria das pessoas gostaram, por sinal, e acharam muito interessantes e surpreendentes, tipo, eu tava suave jogando um videogame nos últimos dias, esperando que o último capítulo saísse, e de repente fui bombardeado com a notícia de que a Nobara tava viva. Eu sei que 99% das pessoas que leem Jujutsu já tinham aceitado o fato de que a Nobara morreu em Shibuya, e era isso. E do nada o Gege trouxe ela de volta. Apesar dos pesares, sim, isso é uma ótima notícia, pelo menos pra mim foi uma ótima notícia porque eu gosto da Nobara, então eu fiquei feliz que ela voltou. Muitas outras pessoas também ficaram felizes que ela voltou, principalmente porque ela era uma das amigas mais queridas do Itadori, e desde a primeira temporada, né, eles tinham aquela coisa de compartilhar o mesmo neurônio e serem burros do mesmo jeito, então é muito legal saber que pelo menos o Itadori não vai terminar a história 100% sozinho, ele vai ter pelo menos 1, 2 amigas ali que vão ficar com ele até o final, o que é fofo e, graças a Deus, né, o cara já tinha perdido absolutamente tudo durante os últimos 200 capítulos, alguma coisa de felicidade tem que ter no final dessa história, mas mesmo assim a gente não pode se negar a dizer que, tipo, construção pra isso só não existiu. A Nobara simplesmente voltou do nada nos 45 do segundo tempo sem que ninguém esperasse isso. Você foi morto? Infelizmente fui, mas sobrevivi. E eu acho, gente, que a razão pra isso ter acontecido de fato deve ser principalmente questões de saúde, jovens. Eu sei que não é muito bacana ficar especulando coisas sobre a saúde pessoal ou então a vida pessoal dos criadores de mangás, como Gege Akutami e tudo mais, mas eu acredito que os sinais se fazem presentes desde muito tempo, principalmente com mangakas japoneses, né? Quantas vezes a gente já não viu aí o Gege ter que lançar capítulos que não estavam nem prontos direito, porque não deu tempo dele desenhar o mangá todo, e aí o capítulo teve que sair no rascunho, por exemplo. Recentemente aí agora, em 2024, depois ali da parte da luta do Yuta e tal, a gente teve um hiato no mangá de Jujutsu. O Gege ficou praticamente 1 mês aí sem lançar nenhum capítulo e voltou do nada. Teve uns capítulos que foram lançando com bem pouquinhas páginas, né? Tipo, capítulo de 8, 9, 10 páginas, por exemplo, que é bastante abaixo do que geralmente é lançado, talvez por menos tempo pra poder desenhar, talvez porque tava com algum problema. A gente sabe que mangaka japonês, geralmente, os caras só param de trabalhar quando eles estão muito doentes, morrendo. Se não for minimamente isso, eles não param. Eu acredito que esse tipo de coisa tenha sim, de fato, prejudicado o ritmo da parte final da história, e eu também acredito que talvez tenha sido um fator determinante aí pro cara ter decidido terminar a história assim tão rápido, sabe? Até porque eu sinto, jovens, que tem muitas ideias que estão sendo colocadas aí na história, que a ideia é colocada porque é uma ideia bacana, ela é introduzida, e depois ela acaba não dando em nada. Em pouquíssimos capítulos ela é jogada de escanteio. Tipo aquela ideia do Yuta, como eu falei pra vocês, por exemplo, que eu esperava que pelo menos uns 5 capítulos ia ficar aí com essa dinâmica legal do Yuta no corpo do Gojo e tal, e não aconteceu. Sendo bem sincero pra vocês, essas partes de finalização de histórias, elas matam completamente meu lado crítico na maioria das vezes, e sempre me fazem olhar pra trás e dar uma olhada no apego que eu peguei com a jornada da história, com aquele universo que foi criado, com os personagens. Então sim, finais de história geralmente deixam minha régua crítica um pouco mais baixa. A não ser, é claro, que a gente esteja falando de finais que sejam bastante ruins, ou que genuinamente não me agradem em quase nada. Tipo, Boku no Hero foi um final que eu desgostei bastante, Naruto também foi um final que eu desgostei bastante, por exemplo, mas na grande maioria dos finais eu sempre tento ver alguns pontos positivos pra algumas coisas. O fato da Nobara voltar viva, por exemplo, pra mim foi bem legal. Eu sei que algumas pessoas consideram como covardia do Gege ele ter trazido um personagem de volta à vida, mas tendo em mente que ele matou, tipo, 75% do elenco da história dele, eu acho que na verdade isso é até uma decisão corajosa, por sinal. E como um fanservice, eu aceitei 100% do que aconteceu. Quem aí nunca viu, tipo, uma tirinha ou alguma fanart que o pessoal fez nos últimos anos, a Nobara voltando com aquele tapa-olho assim, sabe? Tipo, ficando feliz, e aí o Itadori fica feliz com ela e tal. Mano, tem dúzias, centenas de fanarts que as pessoas fizeram da Nobara voltando assim, e ninguém nunca botou fé, sabe? Era só uma coisa que as pessoas achavam que ia acontecer, e aconteceu. Que doideira, né? Eu acho que talvez seja até uma tática específica do Gege fazer isso, de abraçar alguns fanservices que o público sempre quis ver como canônicos na obra, já que tá tudo finalizando agora, e talvez o final não seja lá tão incrível assim como a gente estivesse esperando. Sendo bem sincero, jovens, eu aceito a grande maioria dos fanservices aí do final da história. Eu genuinamente só gostaria que uma coisa acontecesse para que eu pudesse genuinamente gostar do final. Eu gostaria que as filosofias bacanas do universo de Jujutsu pudessem fechar legal. Se você já viu aqui alguns vídeos do meu canal, como o próprio vídeo onde eu falo sobre o fato do Gojo ter morrido e tudo mais, a morte do Gojo ter sido legal, outros vídeos que eu tento falar um pouco mais sobre a parte narrativa da história de Jujutsu, eu sempre gostei muito dos subtemas, jovens, que foram tratados ali na história de Jujutsu. Toda essa questão do universo dos feiticeiros ser meio bosta, sabe, ter defeitos ali naquele universo, problemas com o sistema Jujutsu, coisas que até inclusive foram motivação pra alguns personagens, como por exemplo o próprio Geto, vamos supor, né, que ele foi um personagem todo criado pra poder questionar como o mundo Jujutsu não funcionava, o próprio arco do Itadori, por exemplo, né, deixando de ser um heróizinho fofo e virando simplesmente uma engrenagem
origem do sistema. Muitas coisas legais foram desenvolvidas ao longo da história de Jujutsu, que eu genuinamente gostaria que fossem finalizadas de algum jeito, cara, mesmo que seja uma coisa simples, sabe? Tipo, eu não quero que a história termine só com, tipo, a gente ganhou do cara mal, a história tá feita, vamos embora pra casa. O mundo de Jujutsu tem defeitos, e como a derrota do Sukuna pode influenciar pra que esses defeitos mudem de alguma forma. De forma geral. E vocês que estão assistindo aqui? O que vocês acham aí da parte final da história? Estão achando interessante? Estão achando, assim como eu, que tá um pouquinho rushado, ou tô viajando aqui? Bom, não esquece de deixar aí nos comentários por sinal, gente, que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Obrigado por ter assistido até aqui, beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.